Salmo 119, 1 a 16. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara, sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então, não terei de que me envergonhar, quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade do coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Quero deixar como âncora para a nossa meditação, tema dessa meditação, o versículo 2, a primeira frase. Felizes os que guardam os preceitos do Senhor. Amados irmãos, uma frase minha já, que tenho ensinado à igreja costumeiramente, é: a obediência é o segredo da vitória. Essa frase é algo que tem moldado o meu coração ao longo de muito tempo, tem moldado a minha vida ao longo de muito tempo. E eu tenho procurado fazer dessa frase um lema de vida, e por isso tenho compartilhado com os irmãos insistentemente esse conceito. Porque todas as vezes que eu olho para a palavra de Deus, para as diversas experiências dos servos de Deus do passado, o tema central que eu encontro na vida destes servos é a obediência. Quando os servos de Deus resolveram desobedecer os preceitos do Senhor, tiveram uma vida muito aquém daquilo que Deus planejou. Mas todas as vezes que os servos de Deus resolveram obedecer ao Senhor, naquilo que Deus lhes havia ordenado, a vida deles alcançou um patamar, alcançou um lugar de paz e de bênção que eles não pensaram, não sabiam, não podiam imaginar que chegasse a ser assim. Em alguns casos, como por exemplo de Abraão, a obediência dele ao Senhor alcançou não só a sua família, mas alcançou ainda gerações futuras. Porque da descendência dele veio aquele que remiria toda a humanidade. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ao que Abraão nem pôde perceber claramente, não pôde viver claramente, não pôde experimentar plenamente, mas que o Senhor fez cumprir. Por isso, bem-aventurados os que obedecem os preceitos do Senhor. Quando nós olhamos para a realidade de uma igreja, como a nossa, que precisamos ir muito longe, nós encontramos nela uma
diversidade cultural muito grande. Temos pessoas com várias especialidades, com vários tipos de formação, com histórias de vida diferentes. Temos crianças, temos idosos, temos uma juventude bonita, forte, temos adultos na primeira idade, também experimentando o melhor dos seus dias, vivendo experiências profundas com Deus e ainda consolidando projetos, ainda buscando mais de Deus, ainda visualizando o futuro. Mas é inevitável que dentro de um contexto de uma igreja como a nossa, surjam conflitos. Conflitos de geração, conflitos de personalidade, conflitos de formação educacional, conflito de costumes familiares. E nós precisamos encontrar como igreja um caminho sobremodo excelente que nos permita como igreja ser um só povo, um só coração, uma só mente no Senhor. Ontem nós tivemos a oportunidade aqui em nossa igreja de receber algumas outras igrejas irmãs num culto de celebração ao Senhor, especialmente orientado pelos jovens. E eu que estava apenas nos arredores desse culto, porque embora participando ativamente do louvor, também ajudando na organização com a liderança da mocidade neste culto, estava sem a tarefa da condução, da administração do culto, que estava sob a responsabilidade de outros jovens. E quando é assim, o pastor tem a oportunidade de sair um pouco mais à distância, deixar esse lugar, né, do altar e ir para o fundo da igreja e ficar pelas costas dos irmãos, né, atrás dos irmãos, observando aquilo que acontece na vida da igreja. E uma coisa interessante eu percebi ontem ao término do culto. Alguns saíram daqui motivados, encorajados, saíram daqui animados, dizendo: é isso mesmo, culto de jovem tem que ser assim, essa é a igreja que eu quero fazer parte, que bênção que essa igreja está na cidade, e isso é maravilhoso. Entretanto, outros saíram daqui preocupados, olhando para a igreja e dizendo: o que está acontecendo com a minha igreja? Onde nós vamos parar? O que o pastor está permitindo? Não é possível. E aí, como pastor, olhando o rebanho, olhando o povo, olhando esses conflitos de geração, os homens, eu fico perguntando: Senhor, qual é a vontade do Senhor nisso tudo? A juventude da igreja sabe, pelo menos mais sabidamente ainda, a liderança da juventude, sabe que o pastor tem algumas reservas, algumas dificuldades. E eu já tenho expressado essas dificuldades, não só para eles, como também para alguns adultos. Nós estivemos recentemente participando de um culto de celebração numa outra igreja, e eu disse claramente aos líderes da nossa juventude: eu tenho grande dificuldade de cultuar a Deus da forma como eu vi naquela igreja. Eu tenho grande dificuldade de cultuar a Deus quando o homem torna-se o centro das atenções e não o Senhor. Eu tenho grande dificuldade de cultuar a Deus quando a expressão corporal toma conta do culto e fala mais alto do que a mensagem da palavra de Deus proclamada, ensinada através da Bíblia. Eu tenho grande dificuldade de perceber
uma música sendo cantada como se fosse um show numa plateia de uma arena de exposição ou de um estádio de futebol que reúne multidões pulando para lá e para cá, sob a alegação de adoração. Eu tenho discutido com a juventude de nossa igreja. Qual a vontade de Deus? Onde está a vontade de Deus? Será que quando nós nos reunimos para celebrar a Deus, nós estamos satisfazendo mais os desejos do nosso coração, da nossa carne, ou estamos realmente satisfazendo os desejos do coração de Deus? Será que quando nós dizemos que o crente tem que ter entusiasmo na celebração, que o culto tem que ser vivo, tem que ser dinâmico, será que isso é pretexto para que nós extravasemos as nossas tensões emocionais? Será que isso é pretexto para que nós façamos do culto um tempo de danças e festas? Ou será que isso é realmente a base para um culto consciente, com entendimento, com alegria, com o poder do Espírito Santo de Deus habitando na nossa vida, de modo que corpo e mente se harmonizem na direção do Senhor? Onde está a vontade de Deus? Onde estão os preceitos do Senhor no tempo onde a igreja do Senhor Jesus quer adorá-lo, quer servi-lo com alegria, mas ao mesmo tempo vê-se influenciada e forçada a hábitos e costumes que talvez não sejam exatamente aquilo que o Senhor espera de nós? Qual é o ponto em que o preceito do Senhor, a vontade do Senhor, torna-se uma verdade para nós? Então diz o versículo 2 a 4: Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Preceito do Senhor, que deve ser cumprido à risca em qualquer tempo de adoração, em qualquer momento de culto, seja no templo, seja em casa, seja na praça, seja em qualquer lugar que for. Devemos buscá-lo de todo o coração. Amados irmãos, a palavra de Deus está repleta de ensinamentos que nos mostram que Deus não vê como o homem vê. Deus não olha a realidade como o homem olha. O Senhor, Ele olha o coração. Ele vê aquilo que está no âmago da nossa alma. O Senhor não está interessado em coisas superficiais. O Senhor não está interessado em mesmices. O Senhor não está interessado em que nós o cultuemos de forma rotineira, metódica, mecânica. O Senhor está interessado em que nós nos apresentemos a Ele com o coração vivo, renovado pela presença dEle, com o coração apaixonado, se é que essa palavra cabe. E eu sempre discuto isso, porque paixão é fugaz, é passageira, é fútil, mas as músicas que nós cantamos hoje, há milhares delas onde a palavra paixão está presente. Estou apaixonado por Deus. Tomara que essa paixão não seja a paixão como o mundo entende, porque se for, ela será fútil, passageira, mas o Senhor quer que nós tenhamos um coração realmente movido na direção dEle.
Esse é o louvor, esse é o preceito do Senhor para uma vida de adoração, onde uma juventude, uma nova geração é chamada a adorar o Senhor. Conversando hoje com um jovem de nossa igreja, eu estava dizendo para ele, eu fico me perguntando, se o Senhor tivesse me enviado para ser missionário numa tribo indígena que ainda mantivesse, ou que ainda mantém os costumes nativos de uma forma bem religiosa, vamos dizer assim, né? Uma tribo indígena onde os valores culturais indígenas ainda estão muito presentes. Uma tribo lá no norte do Amazonas. Como será que eu me veria dentro dessa realidade? Andando de tanguinha? E olha lá, assim, em algumas situações tem que dispensar a tanguinha. Usam um cocá na cabeça, um monte de pintura no corpo, mas sem tanguinha. Estaria lá o pastor pregando. Seria isso? Eu penso que teria uma grande dificuldade de adaptação. E claro, minha esposa e filhos também, de tanguinha. Com certeza eu estaria vendo as outras índias, esposas dos outros índios, jovens, adolescentes índios na tribo pelados, mas a minha esposa também ali estaria pelada, e eu também. Será que eu ficaria escandalizado com aquele fiozinho da tanguinha? Será que aí a razão para o escândalo seria o cocá do índio que está torto? Ele veio para Chopana, onde se faz a celebração, a reunião, o culto na tribo indígena, e ele veio com o cocá torto. Ele ia ficar escandalizado que o irmão entrou com o cocá torto. Eu estou fazendo dando essa ilustração, irmãos, para a gente perceber que muitas vezes nós valorizamos o que há de menor importância. Nós nos apegamos a coisas que não têm valor algum. Coamos o mosquito e engolimos o camelo. Quando o que o Senhor requer daqueles que chegam à sua casa para adoração é um coração puro, sincero, que o ama, que vibra na presença dele, que o busca com intensidade, que clama por ele, que tem desejo, tem sede dele. Quando um coração está assim, não importa se aquele adorador está sentado no banco, com os olhos fechados e cabeça baixa, enquanto a adoração, o louvor, a mensagem, tudo acontece no culto. Não importa. Não importa se aquele adorador está de pé no banco, no seu lugar, com as mãos levantadas para os céus, em sinal de rendição, em sinal de espera, de dependência. Aliás, na igreja, me perdoe, não sei se a irmã está presente ou não. A irmã Nadia está presente? A irmã Nadia presente? Está lá, a irmã Nadia. A irmã Nadia é uma dessas irmãs. Eu vou falar porque ela está presente, se ela não estivesse, eu não falaria. A irmã Nadia é uma dessas irmãs que eu admiro pela forma como ela às vezes ora. Vejo isso especialmente na quarta-feira. Ela ora, ela levanta as mãos ao Senhor
e olha, não se preocupa com quem está ao lado olhando, por que ela está com as mãos levantadas? Às vezes quem está aqui na adoração, eu tenho falado isso para a juventude, tem a ideia de que só adora a Deus quem está pulando. E quem está no silêncio do coração orando, não está adorando o Senhor. Mas por outro lado, também há às vezes no coração daquele que está em silêncio no coração, o julgamento de que aquele que está cantando, exaltando, fazendo gestos, também está só querendo aparecer. Apenas se exibindo. E aí nós ficamos numa disputa para saber quem é que tem o coração mais sincero. Queridos, o preceito do Senhor é que quem o busque de todo o coração. Que guarde os seus preceitos e o busque de todo o coração. Porque aí diz a palavra do versículo 6: então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos, render-te graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Aqueles que buscam o Senhor com o coração sincero, aqueles que buscam o Senhor com o coração contrito, aqueles que buscam o Senhor com o coração arrependido, não tem de que se envergonhar. E isso deve ser o nosso alvo, isso deve ser a nossa meta. De modo que a nossa vida firmada nos preceitos do Senhor, guardando os testemunhos do Senhor, andando na palavra do Senhor, seja uma vida de retidão tal, onde não haja iniquidade, onde não haja pecado, onde não haja malícia, onde não haja perversão, onde não haja cobiça, onde não haja inveja, e aí na integridade do coração eu possa me apresentar diante do Senhor sem que o diabo possa apontar um só pecado que condene a minha adoração diante do Senhor. Mas aí eu também, como adorador, preciso perceber os decretos do Senhor, preciso entender os preceitos do Senhor, preciso considerar os mandamentos do Senhor, de modo que a minha vida não se torne um obstáculo para que outros que estejam ao redor estejam impedidos de adorar ao Senhor. Eu não posso ser pedra de tropeço, não posso ser motivo de escândalo, não posso ser a trave, o cis no olho do meu irmão. E por isso tenho insistido com quem faz parte, especialmente do ministério de adoração, que a vida, antes de chegar ao altar do Senhor, seja uma vida de retidão, seja uma vida de exemplo, seja uma vida de obediência ao Senhor. Porque nós precisamos estar, qual instrumentos, afinados, para que o Senhor possa nos usar para abençoar o seu povo, o seu rebanho. Mas isso é algo que compete apenas àqueles que estão na tarefa de ministrar o povo de Deus? Claro que não. É tarefa de todo servo e toda serva do Senhor ter uma vida de exemplo, para que não sirva de escândalo, não sirva de tropeço para as pessoas que estão à sua volta. A minha vida, o meu testemunho não pode ser um obstáculo para que outros cheguem ao pleno conhecimento da verdade que há em Cristo Jesus. E aí, às vezes a coisa simples, que nós nos esquecemos que precisamos
guardar no coração o preceito do Senhor. Uma delas, precisamos abandonar a vaidade. Coração puro, coração reto, coração que adora ao Senhor, que busca ao Senhor, que não quer ser motivo de tropeço para ninguém, não pode ser um coração vaidoso. Precisamos abandonar a inveja. O coração íntegro, o coração que adora o Senhor, não pode guardar inveja. Por quê? Por que ela pode e eu não? Por que ele foi chamado e eu não? Por que ele faz parte daquela equipe e eu não? Por que ninguém me deixa fazer isso ou aquilo? O coração que adora o Senhor não pode guardar ciúme. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Então não pode haver ciúme. Quando nós aprendemos os preceitos do Senhor, quando nós observamos os preceitos do Senhor, quando nós os guardamos no nosso coração, então os nossos passos são firmados, de maneira que nós não somos envergonhados em nenhuma circunstância. E por fim, o texto nos diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. E no versículo 12 o salmista diz: bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Queridos jovens, querem andar em retidão diante do Senhor? Aprendam os preceitos do Senhor. Querem andar de forma que não tenham que se envergonhar? Aprendam os preceitos do Senhor. Querem cultuar a Deus de um modo que o Senhor aceite e receba o louvor do coração de vocês? Busquem-no, com todo o coração. E que o amor ao Senhor seja mais importante do que o amor às próprias paixões e aos próprios desejos da carne. Uma geração que se levanta para adorar o Senhor com o coração íntegro, com o coração puro, com os passos firmados no preceito do Senhor, com certeza será uma geração que será observada, olhada, amada por todos. E não haverá quem possa apontar essa ou aquela mazela ou impedimento para que a Igreja do Senhor tenha na juventude uma das expressões mais belas de culto ao Senhor. Meu apelo, terminando a mensagem dessa noite, amados irmãos, é que continuem orando por essa juventude. São pessoas do Senhor, filhos e filhas do Senhor, que foram comprados pelo sangue de Jesus, que estão ainda aprendendo e estão crescendo espiritualmente, mas que precisam do apoio de vocês, da oração de vocês, do ensino de vocês, da presença de vocês, ajudando-nos a se tornar homens e mulheres que Deus quer continuar usando, que já tem usado, para a transformação da realidade de nossa cidade, para alcançar a juventude de nossa cidade, que está perdida nas trevas, escrava do pecado, escrava de Satanás, e que só será alcançada com uma linguagem, com uma expressão que lhe chegue ao ouvido e ao coração. E quem melhor faz isso são os jovens.
Quando eles errarem, quando eles caírem, vamos corrigi-los e encorajá-los a firmar os passos do caminho do Senhor. Mas jamais abandoná-los, jamais virar as costas para eles, ou jamais apontar para essa geração, para essa juventude, como quem não entendesse nada do que Deus espera deles. Eu que tenho convivido com eles, sei que há no coração deles o desejo sincero de buscar o Senhor. Eles precisam de orientação, precisam de ajuda, e nossa responsabilidade é dar a eles a referência para que possam cada dia mais conhecer ao Senhor na intimidade do seu coração. Bem-aventurados, felizes são os que obedecem aos preceitos do Senhor. Isso vale para a juventude, mas isso vale para mim, para você, como servo do Senhor.